Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Jô. Boa noite, povo. Tem um bom tempinho aí que que eu não faço live, né? Acho que desde novembro, né, gente? Desde novembro. Acho que minha última live foi dia 19, se não me engano, de novembro. Tem um bom tempinho aí que eu não dou as caras por aqui nas lives. Mas, gente, vou voltar, né? Joana já tá aí estabelecendo o sono, aí já dá pra começar a voltar já. Pessoal aí, a guerreira, a Cassandra tá comigo de manhã e de noite. A Cassandra é assim, eu sei que a live começou quando a Cassandra entra. Boa noite, Tati, tá magrinha. Não sei não, gente, tem que pesar de novo pra ver quanto que perdi. Tinha perdido 10 quilos, mas vamos ver aí. Então, o objetivo dessa live é mais para falar para as mães, né, para o pessoal interessado na reabertura do curso Paciência Virtude de Quem Ama. Eu resolvi reabrir esse curso por conta de vocês mesmo. Muita gente começou a pedir, né, para reabrir. A última abertura de turma foi em junho do ano passado. Então, assim, o que vocês vão encontrar no curso? No curso lá de paciência, né, que eu já posso chamar de curso, porque era para ser uma aula, mas eu fui desenvolvendo um monte de conteúdo e foi ficando mais denso, né? Então, tem a aula Paciência, Virtude de Quem Ama, parte 1 e parte 2. Tem uma live extras, uma aula extra que eu resolvi fazer porque eu vi uma necessidade do público, né? Então, é a aula Paciência Diante da Circunstância. A primeira aula, vocês vão entender que ela vai falar de paciência com pessoas, no caso, com os filhos, né? Como o conteúdo é mais voltado para mães, é com os filhos. A aula extra, que é a paciência diante das circunstâncias, ela é uma aula para você adquirir paciência diante das situações, né? Quando a realidade se apresenta para você de um jeito e você queria ela de outro jeito, e como é que você tem que viver a paciência diante disso, né? Então, assim, são duas aulas aí, vai mais ou menos umas 3 horas ou mais de conteúdo só nessas duas aulas, né? E tem uma live extra que é um bônus com a Araceli. Para quem não conhece, a Araceli Alcântara, ela é psicóloga, mãe de 4 filhos bem pequenininhos, e lá ela vai discorrer sobre a questão da paciência com crianças pequeninas, né? Mais de 4 anos para baixo, que é a faixa etária dos filhos dela, né? Então, como que ela faz para lidar aí com as birras, né? Com o chilique das crianças e tendo filhos tão próximos, né? Porque a Araceli, ela tem filhos bem próximos aí, de um ano e pouquinho a diferença. E os filhos dela são, você vê a escadinha bem pequenininha, né? E ela vai contando pra gente como é que ela administra isso, né? Tem uma live que eu fiz que eu acho assim que ela é, vamos dizer assim, a raiz da coisa, que chama da murmuração à explosão. Vocês vão descobrir nessa live como é que você começa murmurando interiormente, passa a murmurar exteriormente, e nisso vai refletir na sua impaciência dentro de casa.
Então, a sua impaciência, muitas vezes, ela vai começar na murmuração lá atrás. A Anne, isso, Anne, quem fez a aula vai entender que eu dou um exercício lá, né? Do elástico, da liguinha, né? Que eu falei tanto, e da água. Pessoal que tem aí a tendência da murmuração interior vai usar o elástico, e quem tem a tendência da murmuração exterior vai usar a água. Então, vocês vão ver aí que lá tá esse exercíciozinho para vocês aplicarem. Quem era da turma na época que fez, viu o resultado. Essa liguinha e essa água, ela acende, né, o seu alerta. Como eu falei na novena hoje de manhã, ligar a polícia da paciência, né? Então, esses exercícios que eu passo lá no curso Paciência, eles são para ligar esse alerta, essa vigilância, essa polícia da paciência, vamos dizer assim. Então, você vai ver, primeiro você vai trabalhar a murmuração, então vamos trabalhar a murmuração. Aí, você vai trabalhar a murmuração, né? Se você tem a mania de reclamar falando, eu já falei que deixa essa toalha jogada aqui, e é sempre eu que pego, e você começa. Dali você começa a discorrer sobre um monte de coisa que está errada na sua casa, mas não para corrigir as pessoas, mas para reclamar. Reclamar, uma reclamação que não vai resolver problemas, né? Uma reclamação que ela não vai corrigir, seja um filho, seja o esposo, você só está reclamando para jogar para fora aquela insatisfação, né? E tem a murmuração interior, que é aquela que eu falo que é uma erva daninha porque ela é pior do que a exterior, né? Ela é aquela que você fica ali, você tá ali lavando uma louça e o marido te falou uma coisa ontem e você tá cozinhando aquilo de novo, né? Lavando a louça e cozinhando e murmurando, porque isso tá assim, ele não faz, ou ele me fez tal coisa. E então, o que acontece? Essa murmuração interior, essa reclamação interior, ela vai como que efervescendo dentro de você, vai fervendo. E quando acontece, né, os ímpetos de impaciência e de ira, foi porque começou aí, começou nessa murmuração. Então, nessa live de murmuração, eu vou explicar esses dois exercícios e como que vocês vão fazer, né, para vocês ligarem essa polícia da paciência que eu falo. E na aula de paciência, virtude de quem ama, eu também dou, além de exercícios práticos que vocês vão imprimir, né? São 12 exercícios, se não me engano, 12 exercícios para vocês executarem os melhores na hora das birras, na hora que a coisa está acontecendo. Então, eu dei ali 12 exemplos, né, de exercícios práticos para a hora, por exemplo, que o bicho está pegando agora, tem uma criança dando birra agora, o que eu faço? Né? Eu vou chegar, vou esganar a criança, né? Eu vou lá explicar todos os fundamentos, por que você não tem que agir dessa forma com ira, né? Com impaciência, esperar e corrigir a criança, né? Respirando e tendo a melhor ação para aquele momento. Então, todas essas aulas que eu estou falando aqui, elas já estão disponíveis na plataforma da Hotmart, né? Que esse curso ele foi feito o ano passado. Nós vamos agora só dar uma repaginada nele aí para quem não fez, né? Quem ficou de fora, no caso. Seguidoras novas, pessoal que está aqui, né? Houve uma demanda de pedido pelo curso muito grande, porque ano novo, todo mundo quer ter uma conduta nova, né? Então, a gente está começando aí o ano de 2021 e tem muita mãe querendo aí realmente dominar aí as rédeas aí
da situação em casa, né? Porque, como eu conto na aula, eu conto um pouco de como que foi o meu processo, como é o meu processo, porque até hoje eu estou em processo, né? Como eu conto para vocês, não é uma coisa que vocês vão mudar do dia para a noite. E também o meu curso não é o curso em si só que ele é milagroso. Precisa da boa vontade de vocês, da luta, do exercício, né? Do querer mudar, do querer aplicar as coisas para que veja resultado. Não adianta só achar que vai assistir às aulas e não aplicar nada que está ali e ver algum resultado. Precisa mesmo querer, precisa mesmo buscar, né? E na aula de paciência, eu passo um exercíciozinho, quem fez já, a Anne que tá aí pode falar, da Xuxinha, né? Então, colocava as Xuxinhas no braço, e aí quando você tinha um ímpeto de impaciência, você mudava ela de braço. Tudo isso parece, eu falo na aula, tudo isso parece muito bobinho, mas são exercícios visíveis para que você tenha um estado maior de vigilância. Porque o que acontece com a gente? A gente meio que desliga. De manhã a gente pede paciência. Meu Deus, me ajuda a ser mais paciente né, com os meus filhos, na minha casa. E aí quando acontece primeira birra, uma desobediência, né? Naquele momento eu já me esqueci que eu tinha pedido paciência. E a primeira coisa que eu faço é ter um rompante de impaciência. Mas por que isso acontece? Porque o seu alerta não está ligado. O seu alerta não está ligado. Se o seu alerta está ligado, na hora que a criança dá a birra, que te sobe aquela coisa, você fala, respira, liga a polícia da paciência, primeiro pensa, como que eu vou agir diante dessa situação? Você para de agir com ímpeto, sabe? Você para de agir pegando a criança pelo braço e já querendo dar umas palmadas ou querendo dar uns gritos com a criança sem pensar. Porque geralmente, quando acontece esse tipo de situação na nossa casa, a gente está querendo mais descontar a raiva que a gente sente do que corrigir a criança. Então, na verdade, o que a gente mais faz é descontar a raiva, em vez de corrigir, né? Essa é a grande diferença. E aí vocês podem até questionar, mas paciência é o quê? A gente deixar fazer os filhos fazer o que quiserem? Não, não é. Não é, né? Vocês vão corrigir as crianças, mas vocês vão ter controle das ações de vocês. Vocês entendem que a maioria das vezes quando nós mães, quando a gente sente um peso na consciência no nosso final do dia, quando há aquele choro, aquele destempero, que a gente sabe que pesou a mão, pesou o grito, pesou o descontrole, foi mais culpa nossa do que culpa da criança mesmo? Às vezes a gente fala assim, parece que a criança quer me testar, fulano quer me testar. E é uma criança de 2 anos. E às vezes aquela criança ela não quer te testar. Ela tá com sono, ela tá com fome, ou ela tá com sede, ou ela tá com alguma coisa e ela tá chorando. É normal de uma criança nessa idade. Então muitas vezes ao invés de você dar um grito com aquela criança tão pequena, ou dar umas palmadas, ou né, fazer no momento de descontrole, você querer resolver aquilo dessa forma, você pode respirar e pensar, como que eu posso resolver essa situação com mais sabedoria, com mais paciência, com mais serenidade, olhando realmente a idade que essa criança tem. Muitas vezes, eu falo isso no curso também, a gente não consegue olhar a faixa etária que nossos filhos estão, né?
E uma coisa, eu conto a minha experiência, né, lá na aula de paciência, como que eu fui vendo que eu não podia mais ser daquele jeito, gritar com as crianças, brigar por qualquer coisa, chegar já dando palmada por qualquer coisa. Eu não podia mais ser daquele jeito, né? Principalmente, eu percebi isso principalmente quando a Clarice foi fazendo 6 para 7 anos, que foi quando ela foi chegando na idade da razão, e foi quando ela começava já a me olhar, questionando. O olhar dela já era de questionar as minhas condutas. Então, de certa forma, eu vi que eu estava fazendo errado, né? Eu querendo alcançar aí a obediência, né? A ordem dentro de casa, com grito, com tapas. E na aula eu vou contando como que eu fui entendendo que não era daquele jeito, que eu precisava de mudar, eu precisava, né, me controlar. E como boa colérica, vocês sabem que eu sou colérica, eu tenho uma tendência a sentir uma raiva assim fenomenal dentro de mim. É um negócio assim que vem assim e eu preciso controlar esses acessos de explosão, porque senão eu explodo mesmo. Por isso que eu falo, a minha polícia da paciência ela tem que estar sempre ligada, porque senão eu explodo. E lá eu conto a história do prato, né? Essa história do prato eu conto num texto, eu já contei em story, e eu vou contar aqui agora um pouco, e lá na aula também tá. Um certo dia as crianças, né, estavam jantando, o Walter estava viajando a trabalho, já tinha muitos dias que eu estava com as crianças, tinha mais de 15 dias que eu estava com as crianças sozinha, e já aquele cansaço, aquele estresse, né? E a hora das refeições é a hora do meu gatilho. O meu principal gatilho, ele está na hora das refeições. Então, se eu tenho que vigiar minha polícia da paciência o dia inteiro, na hora das refeições eu tenho que redobrar essa vigilância, porque é nessa hora que eu possa ficar mais impaciente ainda, de querer esbufetear uma criança nesse horário. Então, é nesse horário que eu tenho que me vigiar, né? Respirar, tá ali, pensar assim, ó, é a hora que você pode perder aqui o controle. E aí, nesse dia, as crianças numa brincadeira na mesa, e eu na pia lavando uma louça, e falei assim, olha, eu já falei dessa brincadeira na mesa. E é uma coisa que a gente explica muito aqui em casa, que na mesa, sentar, comer sem ficar de brincadeirinha. E os meninos brincando, e eu falei, eu já falei de brincadeira na mesa. E a Bárbara continuou brincando. Para quem conhece, todo mundo sabe que a Bárbara é aquela que testa mesmo, né, as ordens, né, aqui em casa. E a Bárbara continuou brincando. Eu, Bárbara, já te falei para você parar de brincar, já tinha avisado 3 vezes. Quando foi a 3ª vez, eu fiquei com tanta raiva da Bárbara, tanta raiva, que naquele momento, para eu descarregar a minha raiva e não ir lá na mesa e pegar a Bárbara pelo pescoço, eu peguei o prato que eu estava lavando e peguei ele, pá, dentro da cuba da pia. Então, eu quebrei o prato, fez um barulhão, e as crianças ficaram assustadíssimas, né? Tipo assim, deu aquele impacto, todo mundo calou, viu o prato estraçalhado lá dentro. Claramente eu caí no choro, porque aquilo ali você sabe que quando a gente tem esse ataque de destempero, quem é mãe aqui sabe que a gente chora, é a hora que a gente sente aquele peso do arrependimento e chora. E vi o quanto que as crianças ficavam assustadas e como que eu precisava mudar. Então, uma pessoa até me perguntou qual foi a gota d'água, né? A gota d'água para mim, dentre todas as vezes, foi esse dia. O dia que eu quebrei um prato na cuba da pia,
porque eu queria ir esganar o pescoço da minha filha. Então, para eu não esganar ela, eu quebrei um prato. Mas, quebrando aquele prato, eu causei um certo medo nas crianças. E aí eu vi que estava tudo errado. Estava tudo errado. Então, eu precisava mudar. E aí eu fui começando a fazer coisas. O que eu preciso fazer para me controlar? Por que eu fico tão nervosa? Quais são os horários que eu fico mais nervosa? O que eu faço que me atrapalha nessa ordenação? E na aula eu vou contar aí da caixa de Pandora, né? Vocês vão aprender que nós, mães, temos uma mania medonha de abrir a caixa de Pandora e depois a gente fica impaciente porque abriu essa caixa, mas a gente não sabe que está impaciente por causa daquilo. Então, assim, eu vou falar para vocês o que é essa caixa de Pandora, né? E para a gente começar a se vigiar também para não abrir essa caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora são coisas relacionadas ao serviço da casa e que a gente faz em horários totalmente inadequados. E aí demanda uma conturbação ali na rotina e a gente fica impaciente. Então lá eu vou contar tudo, como é que foi que eu comecei a enxergar, que eu precisava mudar, como é que foi esse processo aos poucos, como que eu vou lidando com a questão de cada criança. Por exemplo, eu não trato a Laura da mesma forma que eu trato a Bárbara, da mesma forma que eu trato a Catarina, da mesma forma que eu trato a Clarice. A Clarice precisa de um tipo de correção, a Bárbara de outra, a Laura de outra. Tanto é que a Laura, acho que a Laura até hoje não levou palmada minha. Por quê? Porque eu entendo que a Laura, ela ainda não tem o entendimento da obediência, ela ainda não tem o entendimento de uma criança que precise levar umas palmadas e uns gritos. Quando a Laura dá birra, eu preciso retirar ela do local, eu preciso dar um banho, eu preciso dar uma fruta, eu preciso... Porque aquilo ali a Laura, né, ainda não compreende. Daí ela vai entrando nos 3 aninhos e começa a entender essa obediência, começa a entender que ela vai querer tudo e você vai começar a dizer não e ela vai dar birra e aí você vai começar a falar não. E quando ela te afrontar, aí sim você pode arrumar lá um banquinho do castigo ou mandar ela ir deitar no bercinho para poder ficar quieta. Então, assim, cada criança você vai corrigir de uma forma, né? Diferente da Bárbara, que já tem 5 anos e é uma criança que tem dificuldade com a obediência e ela é uma criança que afronta. A Bárbara realmente ela é uma criança que afronta os pais. Então, se eu deixar a Bárbara, ela vai comandar a minha casa, comandar a mim e o meu esposo. Lá eu conto sobre isso também. E falo da Leônia, que é uma filha de Santa Zélia aí, que deu muito trabalho para Santa Zélia, né? A Leônia, ela também tinha essa questão de dificuldade de obedecer. E Santa Zélia passou muitas dificuldades com a Leônia. Tanto que quando ela foi para Lourdes e foi lá para a fonte para poder pedir um milagre pelo câncer que ela tinha, Santa Zélia não pediu a cura da doença dela. Ela pediu que Deus fizesse Leônia santa. Então hoje Leônia aí está sendo estudado para que Leônia... Eu vou discorrendo sobre todos esses assuntos com vocês lá na aula. Então eu já falei, nós temos 3, né? Da murmuração e explosão, que é uma live. Paciência, virtude de quem ama, que é a aula. Paciência diante das circunstâncias, que é outra aula. Tem os exercícios práticos para vocês baixarem.
os exercícios que eu ensino dentro da live. Vocês vão ver, na aula de murmuração tem o da liguinha e o da água. Na aula de paciência tem o da Xuxinha e o das pílulas de paciência. São coisas que pra gente tirar o foco do momento da raiva. Então, assim, eu dei ferramentas pra gente ter uma visão, né? Visão do olhar que vai deixar a gente num estado de vigilância maior, né? A gente não vai ficar meio que largado, assim, eu tô aqui fazendo alguma coisa, o menino, pai, eu já vou lá e resolvo. Não, eu vou estar sempre ruminando aquela coisa de que eu preciso ter paciência, trabalha a minha paciência. Então eu tenho um visual, eu tenho algo visual que me relembra a cada momento que eu preciso exercitar a minha paciência, que virão momentos para que eu exercite essa paciência. Então, assim, o que vai acontecer quando vocês começarem a querer trabalhar essa virtude da paciência? Virão momentos para vocês exercitarem isso. Ninguém aprende a ser paciente se simplesmente eu falo, eu quero ser paciente e não te acontece nada que te traga desgosto, que te traga desconforto, que te incomode, né? Se não acontece nada na tua vida que te cause incômodo, como que tu vai trabalhar a paciência se não veio uma dificuldade? Então, assim, o Leandro tá falando aí, e eu vou chegar nisso aí. E aí, dia 19 desse mês, que acho que é a próxima terça, né, Leandro? Eu vou fazer uma masterclass batendo no ponto, mais uma vez, da virtude da paciência. Alguém me perguntou aqui de onde, né, em que eu me inspirei em qual material que eu usei, né? A maior base foi o livro do padre Francisco Fals, chama A Paciência. Se vocês quiserem anotar e depois ir ler esse livro, recomendo, tá? O padre Francisco Fals é um padre muito bom. E esse livro dele é um livro maravilhoso, chama A Paciência, do padre Francisco Fals. E também eu peguei algumas coisas de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tem uma parte na Suma Teológica que ele discorre sobre a paciência. Então eu fui, além de ler o livro do padre Francisco Fals e estudar ele, eu peguei a Suma e dei uma lida na parte que São Tomás fala da paciência. Os exercícios, da onde que eu tirei? A maioria deles, eu tirei de coisas que eu fazia, de coisas que eu usei com os meninos. Então, assim, as primeiras vezes, assim que eu comecei, o meu maior exercício, vocês vão ver lá, que é o sair do foco do local de atrito. Então, às vezes, se um filho ele me fazia uma raiva muito grande, eu tinha que, para não explodir com ele naquele momento, eu tinha que sair do local onde o filho estava. Então, se fosse uma criança, por exemplo, 4, 5 anos, ela fez alguma coisa e que a correção ali naquela hora não é bater, não é dar um castigo, eu tenho que conversar. A raiva foi muito grande, então eu saio do foco, dou aquela respirada, penso no que eu vou fazer e aí volto. Então eu usava muito esse, principalmente quando eu tinha que ficar sozinha com as crianças, né? Porque quando a gente fica só com as crianças, eu principalmente, a carga de estresse ela aumenta muito mais, né? Então nós que somos mães, que o marido sai para trabalhar e a gente fica aí meio que 18, 20 horas com as crianças direto, né? E às vezes tem a privação de sono à noite, né? Muitas mães passam por isso, então o dia ele já é laborioso, a gente tá sempre ali
separando briga, corrigindo birra, criança que não obedece, criança que não quer comer, criança... Então, a gente está sempre lidando com coisinhas dos nossos filhos que vão testar a nossa paciência. E nem sempre a melhor conduta vai ser viver gritando, porque senão você vai viver gritando. Você vai viver gritando porque o filho é lerdo quando acorda, porque ele não toma o café direito, porque na hora do almoço ele enrola, porque ele te desobedeceu, porque ele não cata o brinquedo. Então, se você viver gritando, você vai viver gritando o dia inteiro, porque basicamente as crianças elas estão num processo de aprendizagem. E nesse processo, você vai ter que repetir várias vezes muitas coisas, e eles vão fazer muitas coisas erradas, e muitas vezes vão querer nos testar. E até onde a nossa correção ela é para educar e até onde ela é para descarregar a nossa raiva. Então, vocês vão ver muito essa diferença, né, no curso. Então, eu já falei para vocês, né, tudo que tem lá. Se vocês abrirem o link que eu vou colocar aí depois da live, eu vou colocar o link do Arrasta para Cima. Vocês vão poder ler o texto e dar uma olhada lá no material que tem lá, né? E os exercícios para baixar e a masterclass que eu vou fazer ao vivo, tá? Dia 19/1. Essa masterclass eu vou fazer ela mais ainda baseada no livro do Padre Francisco Fausto, porque na aula eu pego alguns trechos, algumas coisas, e na masterclass eu vou focar um pouco mais ainda no livro, que aí essa masterclass ela serve tanto para mães como para qualquer outra pessoa, né? Porque como a paciência e virtude de quem ama está muito focada nas mães, então aí eu falei, não, vou tirar um pouco o foco para qualquer pessoa poder usar. E aí eu vou fazer essa de a virtude da paciência, né? Que eu vou usar bastante do Padre Francisco Fausto. Então quem quiser aí adquirir o livro, eu não sei se na Quadrante tem ele para vender, acredito que tenha. Mas eu acredito que vocês também consigam um PDF na internet, tá? Desse livro. No site do próprio padre deve ter. O nome do padre é Francisco Fausto, tá? Padre Francisco Fausto. E o nome do livro é A Paciência. Ele é um livro fininho, vocês vão gostar. Vão descobrir aí um tesouro. Então, Cassandra tá falando, serve pra vida. Inclusive a Cassandra, minha aluna aí da aula de paciência, ela comprou o curso não para aplicar com filhos, ela comprou para aplicar com o marido dela. Não é isso, Cassandra? Eu me lembro dela me partilhar isso, que ela comprou para exercitar a virtude da paciência com o marido dela, né? Então, tudo isso aí que vocês vão ter nesse curso, né? E aí eu vou falar o valor, né, gente? Que o valor, como eu falei para vocês, que é o valor de uma pizza. Um valor de uma pizza aqui no Goiás, R$ 39,90, né? Aqui no Goiás. Então, perguntaram para mim se era Pizza Hut ou se era pizza da esquina. Eu acho que é da esquina, porque aqui é na esquina, é R$ 39,90. A Sheila tá falando que acho que vende na livraria da Idutiba. Sim, o livro A Paciência do Padre Francisco Fausto. Eu também usei um livro, eu vou até indicar para vocês aqui, chama A Arte de Educar as Crianças no Dia de Hoje, do Padre Gaston Courtois. Ele é um livro verdinho, também tem na livraria da Déia Idutiba. É um livro verdinho, A Arte de Educar as Crianças de Hoje. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse livro é muito bom. Eu peguei bastante coisinha dele, tá? E então, eu usei esse livro, A Paciência do Padre Francisco Fausto, e algumas coisas de São Tomás de Aquino.
A Lígia tá dizendo que pizza em Goiânia é mais caro. Não, mas eu falei que não era Pizza Hut, né? Então é a pizza da esquina mesmo. É R$ 39,90 o curso. Então, quem de vocês quiserem adquirir, e eu espero que quem adquirir esteja aí antenado para estar comigo no dia 19. Então, dia 19 é terça que vem, tá? Terça-feira que vem, 21h30, a gente vai fazer, eu vou fazer aí uma masterclass ao vivo, falando da virtude da paciência, tá? E vou aproveitar a live, já não tem mais nada a ver com o assunto, mas vou aproveitar para convidar quem não tá fazendo comigo a novena da serenidade, né? Tô fazendo todo dia às 6 da manhã, começou hoje, a novena da serenidade ao bem-aventurado Dom Álvaro del Portillo. Então, 6 horas da manhã, a novena da serenidade. E o Flávio acabou de entrar aí, eu tô lembrando que eu tô devendo um negócio para ele. Flávio, vou te mandar. Tenha fé que antes de meia-noite sai, tá? Eu vou te mandar. A novena da serenidade é 6 da manhã. Para quem quiser, tem a novena para baixar no link na minha bio, tá? Baixar a novena. E quem não puder rezar às 6 e quiser mesmo assim baixar a novena e rezar outro horário, será muito bom, tá? O Dom Álvaro é muito conhecido pela sua serenidade. É um beato, né? Rezemos para que se torne santo. E muitas pessoas já alcançaram graças através da intercessão dele. Então, nós estamos fazendo aí a novena da serenidade. Para quem ainda não é acostumado com o meu conteúdo, eu gosto muito de fazer novenas. Então, de quando em vez eu vou estar aparecendo aqui do nada e vou falar, vamos fazer novena para tal. E a gente começa uma novena e sempre saem muitos frutos. Então, eu gosto muito de fazer novenas e me apresentar essa novena da serenidade. Eu falei, eu vou fazer essa novena, né? Que ajuda até o pessoal que vai entrar no curso de paciência, inclusive quem não vai, né? Principalmente quem não vai. E aí pode estar fazendo aí a novena comigo e a gente aí meditando um pouquinho sobre a paciência, sobre a serenidade, né? Sobre o equilíbrio. A Tati nos ajuda a rezar e já aplica a paciência. Eu tô gostando muito dessa novena, eu convido vocês a estarem presentes comigo. Então, quem tiver aí alguma dúvida, a live de hoje era rapidinha, ela não tinha mesmo um conteúdo, assim, era mais para tirar as dúvidas de vocês mesmo. Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar. Novena para paralisia cerebral, gente, Santa Giana. Por que eu falo Santa Giana? Vocês vão entender por que algumas coisas eu peço para vocês pedirem a Santa Giana. Porque Santa Giana, ela é mãe e pediatra. Então, ela é conhecida por ter morrido por causa de uma filha, tá? A Giana Emanuela. Então, ela morreu para dar a vida para uma filha. E ela era pediatra, então era uma santa que amava muito as crianças, muito. E ela tinha um amor especial aos bebês prematuros, às crianças com deficiência, as crianças que tinham problemas, as crianças que estavam internadas. Era o trabalho dela, né? O trabalho de Santa Giana. Então, quando tiver alguma coisa relacionada à gestação, problema na gestação, problema com o bebê, doença no bebê, o bebê que nasceu prematuro, recorram a Santa Giana, tá? Porque ela vai de encontro à necessidade que vocês querem, porque é uma santa que viveu isso que vocês vão pedir, né? Você vai pedir a restauração de um filho e ela morreu para dar vida para uma filha. Ela cuidava de crianças, né? Além dos filhos dela, ela cuidava dos filhos dos outros, né? Como médica. Então, ela vai entender esse pedido de vocês e vai rogar a Deus aí para que haja aí uma cura, um
restabelecimento, uma gestação que corra bem até o final, um bom parto, enfim, tá? Para quem tá vindo a primeira vez aí, Martina diz que tá a primeira vez. Bem-vinda, Martina. Você vai começar a se acostumar. Essa é a primeira live que eu faço no ano, depois que eu tive a Joana, né? Joana, a 7ª filha, então ela tem quantos dias hoje, amor? 40? Hoje ela faz 40 dias, a Joana. E eu não tinha feito live ainda, então tô começando a reiniciar aí os trabalhos aí desse ano. Agora, alguém tá perguntando aí do link da novena. Gente, link das novenas, sempre na minha bio. O que é a bio? A bio é quando vocês abrem lá a páginazinha onde tem a Tatiane Amaral, onde tem a caixa postal, onde tem o número de seguidores, aquelas coisas lá. E aí você tem um linkzinho lá chamado Linktree. Você clica nele e aí lá vai ter novena de Santa Diana, trintena de São José, novena de São Luís Santa Zélia, a aula de paciência, tá bom? Vai estar tudo organizadinho lá e aí vocês vão atrás do que vocês querem, tá bom? Tá bom? Vou pegar. Eu vou pegar. Fran, primeira vez aqui. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Jéssica tá perguntando a previsão do intimidade conjugal. Jéssica, o meu planejamento é o seguinte: fazer agora o curso de paciência, depois entregar para vocês a masterclass sobre Santa Missa. Porque tem pessoal aí que tá me cobrando avidamente a questão de Santa Missa com as crianças, né? O que faz para mantê-las um pouco mais nos eixos, né? Na Santa Missa. Então, eu estou preparando a Masterclass de Santa Missa e um e-book, tá? Porque eu queria as coisinhas por escrito também. Por isso que eu estou demorando um pouquinho mais, porque eu não vou fazer só uma Masterclass, eu quero fazer a Masterclass e um e-book. Depois dessa Masterclass da missa, aí eu vou fazer a segunda turma do desafio, Conquistando Seu Marido. Quem fez o desafio sabe, né, como é que foi. E aí a gente vai fazer a segunda turma, Desafio Conquistando Seu Marido. O desafio, gente, eu faço ele mais para as pessoas que não podem participar do intimidade conjugal. Porque nem todo mundo pode. E aí quem pode participar faz tanto desafio como intimidade. E quem não pode faz o desafio. Então acaba ajudando muitas famílias, muitos casamentos. E é uma coisa que eu vi muito resultado. E eu quero muito insistir no desafio, que eu vi realmente que dá resultado. E aí a gente vai fazer o desafio, e aí depois do desafio, acabando o desafio, eu lanço o intimidade. Mais ou menos aí eu pretendo que seja na primeira quinzena de fevereiro que eu lance o intimidade. Porque no final de janeiro eu vou estar lançando a segunda turma do desafio Conquistando Seu Marido, né? Quem converteu, gente? Seu marido converteu? Que beleza. Então, já falei, então, beleza. Então, agora a aula de paciência. Depois a Masterclass da missa com o e-book. Final de janeiro, o desafio Conquistando Seu Marido. Só para quem é novato aqui, para já ir pegando aí como é que vai ser o batidão. Então, né? Desafio Conquistando Seu Marido. Terminando o desafio, a gente já engata no intimidade conjugal. Quem é aluna aí do intimidade, eu não sei se tem alguma aqui, alguma aluna do intimidade conjugal, né? Para as minhas alunas que estão no intimidade conjugal, gostaram bastante do conteúdo do curso. O conteúdo ficou muito rico, ficou realmente do jeito que eu esperava. E provavelmente eu devo dar um upgrade também no intimidade. E é isso. Então é isso, gente. Lá tem tudo lá se vai ficar salvo. O que vai ficar salvo? Essa live?
Eu vou deixar essa live salva. Ah, Verônica, melhor curso do mundo. Obrigada, Verônica. Tati, você acredita nessas coisas que as pessoas podem fazer maldade pra gente através de trabalhos? Olha, eu não posso dar a minha opinião. Tem muitos padres que dizem que sim e outros que dizem que não. Então, assim, eu teria que dar uma procurada aí no que a doutrina mesmo diz, porque até então o que eu ouvi foi opiniões de sacerdotes, tá? Então, eu ouvi opiniões de sacerdote, eu ouvi a opinião de um que é exorcista, que diz que sim, né? Que realmente essas coisas podem aí causar algum mal. E outros que dizem que não, que a gente estando dentro da graça de Deus, que essas coisas não podem nos atingir. Para eu te dar essa resposta, eu teria que dar uma estudadinha para te dar ela com certeza, tá? Nova aqui, gosto da sua objetividade. Muita gente até estranha, viu, gente? Que as novatas prestem atenção. Eu sou muito prática, então eu não vou me demorar muito tentando florear as coisas. Eu vou lá e vou responder pá, né? O que eu posso, assim, discorrer um pouco mais, eu vou. Mas a maioria das coisas eu vou responder, assim, para agilizar as coisas, sem florear muito, tá? Então, o meu jeito aí não é porque tô com brutalidade ou alguma coisa assim, não, mas é aquele foco em ser prática mesmo, não perder tempo, ser prática, resolver demandas. Eu tenho muito isso. As meninas que já me acompanham aí há algum tempo sabem como é que é. Depois, a pessoa que me perguntou aí sobre a questão dos trabalhos, eu vou tentar dar uma pesquisada nisso. Mais pra frente aí numa caixinha, num direct, alguma coisa, você me cobra isso pra ver se eu consigo te responder isso aí, tá? Se eu não conseguir, eu vou atrás de um padre que possa me dar uma resposta, assim, que eu falo, não, é isso aqui. Luana, já vou começar a me organizar para esse batidão. Batidão, você não viu nada. Batidão é quando eu pego live aqui de domingo a domingo, né, Cassandra? Quando eu pegar aí os famílias numerosas de novo, né? Que eu tô devendo dos pais. Falta o Walter, falta o Fábio Toledo, da Mãe dos 11. Falta a segunda parte, a gente refazer com o Júnior. Então, famílias numerosas além do Instagram, quando eu pegar aí, é domingo, de domingo a domingo. Todo dia tem live. Quando eu pegar esse batidão, vamos ver se as novatas aguentam. É Tramontina, corte rápido. Exatamente. Eu estranhei no começo, mas depois comecei a te amar. Gente, é porque é estranho mesmo. Parece que a pessoa tá tipo com raiva, né? O que dá a entender que tá tipo com raiva, e não é. É porque eu penso assim, eu tenho que ser prática. Tem 7 crianças, qualquer hora alguém pode chorar, qualquer hora alguém pode precisar de mim. Tem uma pessoa me perguntando uma coisa, eu preciso ajudá-la, então eu tenho que ser o mais objetiva possível e prática, né? Então, quanto mais prática eu for, vocês ganham e eu ganho. Então, é mais ou menos assim que eu penso. Eu tenho que ser prática para poder conseguir dar conta da demanda, que senão não dou conta. Igual aqueles stories que eu fiz. Quem viu os stories que eu fiz sobre o puerpério? Gente, aqueles stories eu queria fazer eles muito mais esmiuçados, sabe? Eu queria fazer muito mais esmiuçado. Mas eu não poderia, porque a Joana queria mamar. E eu tava dando mamar pra Joana e tentando digitar aquilo ali. E aí eu tava fazendo o lanche das crianças e digitando um story e outro. A maioria de vocês não sabe, mas geralmente eu respondo aquilo sempre fazendo alguma coisa.
Então, o pessoal que aí acha que eu tô sentada respondendo story, tirem essa ideia da cabeça de vocês, certo? Eu não respondo, a maioria, muito difícil, só à noite. À noite eu respondo sentada, porque as crianças já dormiram, né? Às vezes eu tô com o Walter perto, aí eu tô respondendo sentadinha, às vezes deitada, então tô respondendo. Mas durante o dia, a maioria tem um tanque de roupa batendo, tem um arroz no fogo e eu mexendo. E vamos nessa, porque, né, tem coisa para fazer, tem as crianças para. Ah, Tati, qual fonte você usou para a catequese da Clarice? Gente, tem um livro chamado, eu não vou lembrar o nome, a Eucaristia, não sei se é Eucaristia Pão do Céu. Eu sei que o nome do padre é Rafaelo Martinelli. Rafaelo Martinelli. Toda a base que eu usei, que a gente usou, eu e o Walter, para catequese foi dele, desse livro. Acho que é a Eucaristia Pão do Céu. O nome do padre eu sei que é certinho, é Rafaelo Martinelli. Ele tem um monte de ícone, um monte de figura assim no livro. O livro ele tem umas explicações maravilhosas. Inclusive tem uma do cachorro que eu acho fenomenal, que vai explicar a Eucaristia. E aí tem a parte do espelho, o cachorro que quebra. Gente, é maravilhoso o livro. E não é só, né, o livro, né, gente? Aí vem a vivência também, né? Que aí eu fui explicar os pecados mortais, os 10 mandamentos, como fazer uma confissão, né? O livro vai ajudar bastante, que ele vai falar muito da Eucaristia. Mas algumas coisas a gente vai complementar aí. E mais a vivência, né? Ir à missa sempre, e esclarecendo as coisas mesmo quando ela vai vendo na missa. Ela fez a primeira comunhão com 10 anos. O Bernardo tá com 7. Provavelmente o ano que vem eu já começo a catequizar ele. Alguém mais? Alguém mais? Agora juntem a praticidade no curso de intimidade conjugal. Gente, as alunas do intimidade vão falar, gente, eu não economizo, né? Responde mais em vídeo, é massa. Gente, eu vou contar uma coisa aqui, um projeto que eu tava elaborando na minha cabeça esses dias. Eu gostava muito de fazer alguns stories assim em vídeo lá na pia, igual eu tava falando pra vocês, né? Que eu coloco um negocinho que fica lá no vidro e aí dá pra eu ir lavando a louça ou cortando uma verdura e conversando com vocês. E aí eu fui falar, não, vou fazer alguma coisa todo dia, tentar fazer alguma reflexão, né, por vídeo, nem que seja um pouquinho. E aí eu vou falar, eu já até batizei, momento de ter a pia. Mas é momento assim, ó, momento de ter a pia, tá? Terapia porque assim, eu vou ali ter a pia, porque a pia eu vou ali, como é que fala, descascar uma verdura, lavar uma louça, então eu vou ter a pia, né? E aí vocês vão me escutar nessa terapia, mas não é uma terapia de psicólogo, né? Vocês entenderam como é que é aí o trocadilho. E aí eu vou tentar estar mais com vocês aí um pouquinho de vídeo. Obrigada, Leandro. Eucaristia, pão da vida eterna. Leandro, obrigada, viu? O nome do livro que nós usamos como base é A Eucaristia, Pão da Vida Eterna. O nome do padre é Rafaelo Martinelli. Anotando aqui. Obrigada, Leandro. É Rafaelo Martinelli. Ok, então tá anotado aí. Alguém tá me perguntando aí, já tá fugindo do assunto, vocês querem saber de tudo? Separação do matrimônio é de alguma forma aceitável. Gente, no Código de Direito Canônico tem isso, viu? Se você dá uma pesquisada sobre algumas causas que exatamente, Fernanda, é desse jeito aí, ter a pia.
a terapia, né? Sobre a separação, lá tem os cânones em que dá nulidade, que separação de corpos e toda essa coisa aí, questão do matrimônio, questão mais jurídica, tá lá. Então, um beijo pra vocês. Eu já vou... Aqui, alguém tá falando que se fosse mais vídeos, dava pra assistir, né? Pra não ficar lendo, né? Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de vídeo. Então, para atingir gregos e troianos aí, a gente faz um pouco de cada. Eu tinha parado com os vídeos porque para mim fica difícil mesmo tá fazendo alguma coisa e ficar com o celular segurando. Eu não dou conta disso não, a coisa tem que girar. Então, se eu estiver lavando uma louça e conseguir estar falando com vocês, aí a coisa anda. Mas se não tiver um trem para segurar o celular, não vai não. Queremos podcast. Ok, então aí já tá lá o link na minha bio, a aula Paciência e Virtude de Quem Ama. Eu vou deixar, terminando de fechar essa live, eu vou deixar no arraste para cima dos stories para facilitar para vocês. Valor R$ 39,90, preço de uma pizza. Ó, o meu marido aí colocando quente, podcast. Eu não sei nem que podcast, gente. Como é que faz isso? Como é que faz podcast? Eu estava na pia. Gente, ó, vai ser momento... Eu vou até escrever aqui, ó, pra vocês verem como é que vai ser. Momento... ter... a pia. Viu aí? Deixa eu ver se eu consigo fixar. Olha aí. Momento terapia. Viu? É porque eu que vou ter a pia e vocês vão ficar só me assistindo, né? Eu espero que vocês também tenham a pia. Então, um beijo pra todo mundo. Quem aí adquiriu o curso Paciência e Virtude de Quem Ama, esteja comigo dia 19, 21 e 30 na Masterclass. Não esqueçam, isso aí vocês precisam anotar, viu? Porque depois vocês falam, Tati, quando é que vai ser a aula? Eu vou avisar aqui, tá? Eu vou avisar. Mas se vocês perderem o ao vivo, chega lá, eu chego ao vivo e tem 3 pessoas lá porque vocês estão dormindo sem saber que dia que é. Então, dia 19, para quem adquirir a aula, vai ter lá a aula, né, a virtude da paciência, né? E alguém chegou aí perguntando se o curso é só para quem é mãe. Não. Tem a aula Paciência de Virtude de Quem Ama, é mais focada nas mães. Mas a paciência diante da circunstância é focada para todas as pessoas. E a Masterclass que eu vou fazer no dia 19 também é focada para todas as pessoas. Tem como base o livro do padre Francisco Faus, A Paciência. Então, um beijo para vocês. Eu acho que eu esclareci todo mundo aí, tá? Aula ao vivo, dia 19/1, a virtude da paciência. Esse momento de terapia aí, eu vou ver como é que ele vai sair. Ele vai sair por story, ele vai sair por um videozinho curto, ele vai sair. Faremos, né? Andemos. E beijo para todo mundo. Sejam bem-vindas novatas. Com o tempo vocês acostumam. Qual o horário da Masterclass? 9h30, 21h30. Anotem, terça-feira, dia 19/1, 21h30. Terça-feira, 19/1, 21h30. Tá bom? E aí vocês vão receber o link onde vocês vão acessar, geralmente no e-mail. Gente, quem adquire os cursos da Hotmart, prestem atenção no e-mail de vocês, tá?
tudo a Hotmart vai mandar pro e-mail de vocês. Então, o acesso de vocês vai pro e-mail. Se eu for dar Masterclass, o suporte vai mandar um e-mail para vocês com acesso. Então, tudo acontece por e-mail. Prestem atenção, tá bom? Para depois falar, Tati, eu não sabia onde é que estava o link. Onde é que está o link? Está sempre no e-mail, tá? Eu queria deixar isso aí frisado. Então, olha a caixa de spam, olha as promoções, olha a lixeira, tá? Se não tiver, logo de cara. Então, grande beijo, fui. Vou cuidar dos filhotes, do filhote só a Joana, que já já ela vai acordar para mamar. Beijo, fui. Depois eu vou respondendo algumas outras dúvidas nos stories, tá bom?